fiquem também para o nosso rap. Eu vou já chamar aqui o primeiro palestrante. Rodrigo, cadê você? Vamos lá. Rodrigo Granja, gerente geral de efetivo, jornadas e relacionamento com as pessoas. Seja bem-vindo, Rodrigo. As cadeirinhas são para painelistas, porque eles vão ficar de castigo 40 minutos. Tá. Mas, para quem faz a palestra, 20 minutinhos, a gente vai aqui no... Tá bom? Fica à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde. Pronto, agora sim. Boa tarde a todos. Então, como foi apresentado, sou Rodrigo Granja. Então, vou me autodescrever. Eu sou um homem pardo, tenho cabelos pretos, estou usando um óculos preto também, terno azul, uma camisa rosa bem clarinha, quase branca, e sapatos pretos. Então eu tenho 44 anos, eu sou pai da Amanda e da Larissa, pai de duas, com muito orgulho. Tenho 26 anos de carreira profissional e sendo que desses 26, 18 anos na Petrobras. Eu sou analista de sistemas de informação, mas há 13 anos eu atuo como gestor na área de recursos humanos dentro da Petrobras. Bom, falando um pouco sobre a Petrobras, uma empresa que é muito famosa, uma empresa que tem uma identidade que se confunde com a própria identidade do Brasil. E na Petrobras, nós usamos a nossa energia para transformar o setor de petróleo e gás com o grande objetivo de liderar a transição energética justa. Então esse é o nosso olhar, a nossa visão para 2050. E a gente entende que essa transição energética, além de justa, ela precisa ser inclusiva e segura para todos os brasileiros, né? Então é isso que a gente persegue. Um ponto muito importante quando a gente fala do trabalho na Petrobras, das pessoas da Petrobras, são os nossos valores. Então hoje a gente tem 5 valores, que são os cuidados com as pessoas, integridade, sustentabilidade, inovação e o comprometimento com a Petrobras e com o país. E hoje eu vou falar muito sobre cuidado com pessoas e inovação. É a grande conexão dos dois temas que vão nortear essa apresentação. E aqui alguns grandes números do que é a Petrobras hoje. Então, quando a gente fala do nosso efetivo próprio direto, são 42 mil pessoas. Se a gente olhar para os contratados, né, a gente passa dos 100 mil. Hoje, cerca de 31% de toda a energia primária gerada no Brasil é da Petrobras, por diversos meios, seja por óleo, por gás, por energia elétrica e outras formas já de energia renovável que a gente tem. Temos um plano de negócios bem audacioso, com previsão de 111 bilhões de dólares de investimento até 2029, e sendo que desse valor, 11 bilhões para investimento de baixo carbono, tanto para descarbonizar as nossas operações atuais, quanto para a energia renovável. E a gente começa lembrando que a inovação, ela está no DNA da Petrobras. Se a Petrobras é o que é hoje, é porque ela sempre foi inovadora. Então eu trouxe aqui alguns highlights. Então, recorrentemente, a Petrobras ela sempre figura no top 5 ali do maior registro de patentes no Brasil. Existe um prêmio da indústria de óleo e gás, que é o OTC, que destaca as empresas que têm maior proficiência em inovação tecnológica. A Petrobras já ganhou 5 vezes o Oscar da indústria de óleo e gás, por sua atuação em águas ultraprofundas, na exploração e produção de petróleo. E também sempre quando a gente vê os maiores computadores da América Latina, em termos de capacidade de processamento, computação científica, a Petrobras hoje, quando você olha os 500 maiores computadores do mundo, 9 são brasileiros e os 9 são da Petrobras. Então nós investimos muito em computação científica de alto desempenho para que a gente esteja sempre no topo da indústria, né? No estado da arte da computação científica e da inovação na indústria de óleo e gás mundial. E aí quando a gente começa a falar sobre como que isso se reflete no nosso trabalho, na nossa vida, a Petrobras passou por uma grande transformação acompanhando a transformação do mundo. Então hoje, quando a gente olha para o nosso trabalho, qualquer empregado da Petrobras consegue fazer todas as atividades na palma da mão. Então hoje, a partir de um celular, a gente consegue, em qualquer lugar do mundo, desempenhar todas as nossas atividades. E a gente começou a perceber uma série de mudanças também em todos os aspectos dessa relação com a empresa. Então, por exemplo, aqui a gente traz um treinamento de combate a incêndio que é 100% em realidade virtual. Então as pessoas não precisam se submeter a uma situação de risco para serem treinadas. Robôs de telepresença que viabilizam a participação de remota de pessoas, inclusive promovendo inclusão. Essa nossa colega aqui, ela tem uma deficiência e ela não podia estar naquele evento presencialmente.
Era um evento com muitas pessoas e que seria bacana ela se deslocar para o evento. E temos uma série de robôs de telepresença que permite que a pessoa ande por um espaço físico, mesmo remotamente, e mesmo ter algum tipo de dificuldade de locomoção, promovendo a inclusão na prática. E essas tecnologias que vêm mudando a forma das equipes administrativas trabalharem, elas também impactam muito a forma como a gente opera, a nossa área industrial. Então aqui eu trago imagens de dois centros que a gente chama, são centros de operação integradas, que é algo que a Petrobras já tem há muito tempo e que a gente já tem em vários locais do país, né? Praticamente todas as nossas unidades têm isso, em que nesse caso aqui, por exemplo, são pessoas que estão numa base administrativa em terra, operando e fazendo manutenção de uma plataforma que pode estar a 100, 200, 300 quilômetros da costa no meio do oceano. Então a gente cada vez mais vem usando a tecnologia para mudar a forma como a gente trabalha, para que os nossos trabalhadores que precisam estar em áreas operacionais estejam mais distantes do risco, estejam num ambiente mais seguro, e a tecnologia é fundamental para isso. E quando a gente olha para o futuro, a gente vê que é um processo que está em constante evolução. Então esse slide aqui, ele traz uma série de tecnologias que hoje estão sendo desenvolvidas no nosso centro de pesquisa, que é o CENPES, né, o maior centro de pesquisas da América Latina, com tecnologias que a Petrobras está trazendo para revolucionar a forma como a indústria opera. Então, por exemplo, a gente tem muito trabalho de limpeza de navio, de plataformas, e hoje muitas vezes isso é feito por um mergulhador. Então hoje a gente está trabalhando em robôs autônomos que fazem esse trabalho de maneira totalmente automatizada. A utilização de drones autônomos também para transporte de carga, movimentação entre a terra e as nossas unidades que estão no mar, embarcações autônomas, os próprios robôs de combate a incêndio. Então, para a gente, eventualmente, quando tiver uma situação de emergência, não ter que expor uma brigada para aquela situação de perigo. Então, a gente está desenvolvendo esses robôs, além do uso de visão computacional, wearables para aumentar a segurança, porque ainda precisamos de pessoas em áreas operacionais, mas a ideia é como que a tecnologia pode aumentar a capacidade dessas pessoas. Seja por meio de um equipamento, por exemplo, de uma realidade aumentada, que a gente tem isso já em algumas instalações, né? Os equipamentos têm um QR Code, a pessoa chega lá com um óculos especial, olha para aquele QR Code, isso já abre na tela ali no óculos dela uma visão do que é aquele equipamento, quais são os procedimentos que ela pode fazer, enfim. Uma outra tecnologia também que é muito importante, que também traz uma profunda transformação na forma como a gente opera, é o que a gente chama de Digital Twins. Então hoje a gente tem isso tanto para plataformas quanto nas nossas plantas de operação, nas nossas refinarias. E isso aqui é basicamente o seguinte: você pega uma plataforma de petróleo, que é um sistema industrial no alto mar, gigante, que opera líquidos inflamáveis, gases em altas pressões. Ou seja, é um ambiente que tem risco, em que você não pode experimentar, em que você não pode fazer nada que você não tenha exata certeza de qual que vai ser a consequência. E o que a gente faz? A gente cria uma réplica exata daquele sistema, só que totalmente digital. Então a gente faz isso tanto para as nossas plataformas, quanto para as nossas refinarias, qualquer outro tipo de planta industrial que a gente tem. E aí qualquer procedimento que você queira fazer, que seja inovador, que seja diferente, que envolva algum tipo de tomada de decisão de alto risco, você faz no Digital Twin. Você faz no gêmeo digital primeiro. E aí, a partir do momento que você faz no gêmeo digital, você consegue ver todas as consequências, toda aquela tomada de decisão, você consegue criar uma árvore de decisões, né? Então, se eu fizer isso, vai acontecer isso nessa determinada condição. Então, você traz eficiência, você traz segurança e, principalmente, você traz subsídio para uma tomada de decisão consciente, em que você, mesmo numa área de operação, mesmo numa área em que há risco, que precisa ser considerado e precisa ser tratado, você é capaz de inovar, porque a tecnologia te permite fazer isso de uma maneira muito segura, com muita previsibilidade, né? Que é algo que a gente sempre quer numa área industrial. Previsibilidade é segurança, né? São vidas e um meio ambiente seguros. E aí, quando a gente olha para essa visão de futuro, que na verdade já é o presente, mas que a gente vê ele evoluindo muito rápido, fica muito claro que a gente precisa de um novo perfil de trabalho. Então aqui são outras 5 áreas que o nosso centro de pesquisa está pensando em termos de segurança. E então, por exemplo, quando a gente fala de um trabalhador instrumentado, né, que vai estar usando uma realidade aumentada,
Ele não pode ser só um técnico que entende daquele equipamento. Ele tem que entender também do computador, ele tem que entender do óculos que ele vai usar, ele tem que entender de inteligência artificial, ele tem que ter outros tipos de competência. Então é upskilling e reskilling o tempo todo. E lembrando que a Petrobras, por sua característica de ser uma empresa de economia mista, a gente tem um perfil de carreiras muito longas. É normal a pessoa ficar 30 anos na Petrobras, 35 anos na Petrobras. Então, quando a gente tem um breakthrough tecnológico, quando a gente tem uma inovação, não é contratar uma pessoa e demitir quem está ali que eventualmente não acompanha. Não, todos têm que acompanhar. Então, é um baita desafio de desenvolvimento, de capacitação, e por isso temos uma universidade corporativa que é renomada e que tem muito investimento, né? Então, por exemplo, quando a gente começa a falar de trabalho em altura, hoje a gente cada vez mais usa drones para fazer trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, em qualquer tipo de local onde há risco. Então aquele trabalhador nosso que antes era treinado, né, ele está falando de ERATA, que é uma técnica de escalar uma torre, a gente tem que retreinar ele, porque agora ele tem que operar drone. Ele não tem mais que subir em torre. Então a grande questão é como a gente traz as pessoas para o centro dessa transformação digital, de forma que a gente consiga incluir elas, né, como eu disse ali, a transição energética, mas também a transição digital, ela tem que ser justa e ela tem que ser inclusiva. Então, o nosso grande desafio, enquanto RH, enquanto quem cuida de gente, é como trazer as pessoas para o centro dessa transformação. E, além disso, aí já começando também a falar um pouco sobre o que a gente tem hoje de mais moderno, a IA já é uma colega de trabalho da Petrobras. Então, a gente tem o que a gente chama de Chat Petrobras. É uma ferramenta interna da companhia, ela roda a partir de vários modelos de LLM, né? Então, aqui, por exemplo, está o ChatGPT, mas tem várias outras possibilidades que você pode escolher. E você pode operar ela tanto em bases públicas quanto em bases Petrobras. Então, por exemplo, a Petrobras, por ser uma indústria, ela tem muitos padrões, muitos procedimentos, e você pode, a partir do Chat Petrobras, fazer consultas como se fosse no ChatGPT da internet, só que na base interna, e saber todas as normas, todos os procedimentos, qualquer dúvida que você queira saber sobre qualquer coisa da Petrobras, o chat hoje já nos ajuda e já facilita a nossa vida, a nossa rotina. Então a IA já é a nossa colega de trabalho e é algo que hoje todos os empregados da Petrobras têm acesso livremente internamente, né? Além de outras ferramentas como o próprio Copilot, né, a suíte da Microsoft que a gente usa também. Então isso já faz parte da nossa rotina. E aí, isso traz um baita desafio estratégico para a área de RH. Então, se o RH for como foi no passado, em que a gente tinha muitas atividades transacionais, pouco estratégica, a gente não vai conseguir dar conta desse tempo. Então, o que a gente vê é um reposicionamento. É o transacional que tem que ser cada vez menor, a gente tem que estar cada vez mais focado no estratégico, no analítico. Aquilo que é dúvida das pessoas é a plataforma de autoatendimento, né? A gente tem investido muito nisso. O próprio Chat de Petrobras também é capaz hoje de fazer boa parte dos atendimentos que a gente tem. A automatização de processos e os agentes de IA, que já estão chegando agora com uma tendência que a gente precisa entender e precisa explorar o potencial deles. E, além disso, toda a parte de terceirização, enfim. Mas é um reposicionamento. Se a área de RH, se a área de gestão de pessoas, se a área de gente não entender esse movimento, não se repensar, a gente não vai conseguir dar conta de acompanhar o que está vindo por aí. E aí é o que eu coloquei, né? Para nós é muito claro que o desafio é como conseguimos usar a tecnologia para ampliar a potência humana. É o que a gente chama de humanidade aumentada. Você olha lá os conceitos da indústria 5.0, é esse que é o ponto. É como que a tecnologia amplia a capacidade humana. Como a partir da IA, de todas essas tecnologias que vão automatizar e mudar o mundo do mercado de trabalho, vão permitir que a gente se torne mais humano. Porque o grande desafio é a tecnologia exponencial. A nossa capacidade de se adaptar é linear. E se o RH, se a área de gente não suprir esse gap, não ajudar as pessoas a diminuir esse gap, a gente vai chegar na situação que a gente, de certa forma, já vive hoje. Crise de saúde mental, burnout, pessoas saindo dos seus eixos em função de um mundo que acelera muito, que muda muito rápido, para além da capacidade humana de acompanhar. Então, eu entendo que esse é o nosso desafio crítico nessa nova era que nasce de tecnologia. E aí, para fazer isso, né, como é que a Petrobras está dando conta desse futuro?
Então, o primeiro ponto é investindo muito na atração da nossa marca empregadora, em como que a gente atrai os nossos talentos. Então, aqui estão alguns prêmios que a gente ganhou no passado, de empresas do sonho, do Love Brand, top 1 no ranking da Universo para atração de engenheiros. E aqui um pouco da nossa atuação nas feiras de universidades, né, de emprego, para a gente mostrar para os novos talentos, para as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, o quanto é bom trabalhar na Petrobras. Então, a gente quer atrair talentos. Além disso, a gente tem uma posição muito forte de que esses talentos precisam ser diversos. Então, nós temos hoje uma política muito séria de diversidade, equidade e inclusão. Recentemente, fizemos um termo de acordo com o Ministério do Trabalho e, a partir dos próximos concursos públicos da Petrobras, 25% das nossas vagas são para pessoas com deficiências. Temos uma série de ações para atrair mais mulheres, porque a gente sabe que hoje o mercado de engenharia do Brasil, infelizmente, ele é muito pouco aberto para a presença feminina. Então, a gente tem uma série de ações para conseguir dar conta de promover, né, a diversidade, equidade e inclusão em todas as nossas frentes, inclusive nas operacionais. E só um destaque que a gente ganhou semana passada, estamos muito felizes, como das 3 empresas que mais investem em inclusão no país para pessoas com deficiência. Além disso, a gente está o tempo todo renovando os nossos quadros. Então, nos últimos 3 anos, nós admitimos 4.300 pessoas. Então, mais de 10% das pessoas da Petrobras têm menos de 3 anos de companhia. E, nesse momento, estamos admitindo mais 850. Então, é um trabalho intenso de trazer novos talentos para dentro da nossa organização. E, além disso, como eu disse, a gente tem uma universidade, que se chama Universidade Petrobras. Ela é extremamente tradicional. A Petrobras tem 72 anos de existência. E a nossa universidade, esse ano, completa 70 anos de existência. Então, inclusive, é interessante porque o nosso centro de pesquisa e a universidade, há 70 anos, nasceram juntas. Depois de um tempo, elas se separaram. Mas temos muito orgulho dela. E ela investe muito em inovação. Exatamente pelo que eu falei. Reskilling e upskilling são 2 palavras que têm que estar na agenda do dia nesse novo cenário. Porque senão as pessoas não vão dar conta de suprir esse gap. E, inclusive, também estamos bastante felizes que no mês passado a gente ganhou o prêmio de melhor universidade corporativa do mundo na categoria de inovação, exatamente por esse trabalho que a gente vem fazendo de investir, principalmente por conta aqui do que a gente chama de Expand Lab, que é um laboratório de inovação que fica dentro da universidade, que tem esse foco. Como inovar na capacitação das pessoas, de forma que a gente consiga sair do método formal, tradicional de treinamento, para ir para um método que consiga conversar com a economia da atenção, os novos tempos. É o que eu sempre falo, né? A educação hoje corporativa, se você fizer dentro de casa, você não está competindo com o mercado. Você está competindo com as redes sociais, com tudo que tira a nossa atenção. E se o treinamento não for engajador, se o treinamento não for capaz de mobilizar aquela pessoa e fazer sentido para o contexto de trabalho dela, ele não vai funcionar. Então, de fato, a gente entende que esse é um pilar da nossa estratégia de gestão de pessoas. E aqui, para fechar, outras 2 tecnologias que são bem interessantes, que também fazem parte do nosso dia a dia, que é o uso da IA, o nosso processo de gerenciamento de desempenho. Então, todas as pessoas da Petrobras anualmente têm suas metas estabelecidas, negociadas, desdobradas e avaliadas. E hoje a gente tem uma ferramenta que também é baseada em LLM, né, em ferramentas como ChatGPT, como Gemini também, né? Estou no Google, tenho que falar do... E que ela hoje é treinada com todas as boas práticas e regras do nosso processo de GD. Então você pode entrar lá e falar, eu sou de uma área de tecnologia, quero fazer uma meta para o empregado que trabalha com tal processo. E aí ele já sabe que a meta tem que ser smart, porque é a metodologia que nós usamos, e ele vai fazer uma sugestão de meta. Ou você pode pegar as metas que você negociou com o seu empregado e jogar lá e ele vai dizer se a meta está balanceada, se ela está equilibrada. Você pode comparar se aquela meta está aderente com a meta das outras pessoas da área que você trabalha, né, com as áreas pares. Então, ela traz uma série de possibilidades para um processo que muitas vezes o gestor tinha dificuldade de seguir todas as regras e boas práticas, mas agora a IA está lá como parceira dele, aumentando as capacidades dele para entregar o que a gente precisa. E aqui um outro projeto grande que a gente tem hoje também, porque a nossa universidade ela tem um sistema muito baseado em conhecimento profundo, de engenharia, de todo tipo de engenharia que a gente tem, geologia, as competências core da Petrobras. Mas a gente entende que nesse mundo novo, para além do conhecimento bruto, a gente também precisa de habilidades que sejam mais rápidas, né, ligadas à demanda do negócio, mais ágil.
Então a gente está implantando todo um sistema para nos tornarmos uma skill-based company, e a ideia é que a partir dessas habilidades que a gente está mapeando, e depois a gente vai avaliar todos os nossos empregados, né, e ter todo um sistema de gestão de habilidades dentro da companhia, complementar ao sistema de competência, de conhecimentos que a gente já tem, de forma que a gente consiga realmente ter essa agilidade que a gente precisa para um mundo acelerado como o de hoje. O conhecimento, ele não deixa de ser necessário. Pelo contrário, né? Para você tirar petróleo a 7 mil metros de profundidade no mar, a tecnologia que você precisa é quase a mesma que você precisa para ir para a Lua. É desse tipo de engenharia que a Petrobras trabalha. E isso não vai deixar de ser necessário. Os nossos empregados vão continuar precisando fazer doutorado no exterior, mestrado, e eles vão continuar com conhecimento de ponta. Mas o dia a dia do business, a gente precisa de skills que sejam mais rápidas, que sejam mais ágeis. E para fechar, a declaração que a gente faz a gente tem muita tecnologia, mas o futuro é humano. E é nisso que nós acreditamos. Muito obrigado. Se a gente colocar ordem na casa, né? Primeiro, muito obrigada. Só fazer um complemento e agradecer muito a First pelo convite e principalmente destacar a parceria que a gente tem com a First, né? Uma das imagens que a gente mostrou ali do nosso programa de estagiários, e a First é uma baita parceira nossa que revolucionou a forma como a gente treina os nossos estagiários, como a gente desenvolve eles. Então, parte dessa estratégia aqui, principalmente ali de atração, de ter os jovens, de ter esse engajamento, foi fruto dessa parceria com a First. Então, muitíssimo obrigado, Cris. Nossa, obrigada, gente, né? Vamos para aplausos de novo, né, a gente aprendeu muito aqui, vários insights. A gente entendeu aí que, gente, gestão, a gente vai ter que mudar um pouquinho algumas questões, tem que estar sempre aí conectado com o negócio, a gente tem meta para cumprir, Mas eu vou fazer um comentário. Semana passada eu estive ali 2 dias com vocês na Petrobras. E a gente fez ali, obviamente, como aqui hoje, né, na Google, a gente chega no lugar, a gente quer conhecer, né? Então, a gente quer. E a gente esteve no laboratório de inovação. É muito incrível. Dá vontade de falar, gente, vamos todo mundo conhecer. E a gente conheceu o robozinho de inclusão. E a gente, inclusive, fez ali passeio. Tá de parabéns. A gente acabou não comentando aqui o tema, mas é a maior empresa do Brasil, economia mista. É complexo ali para vocês o dia a dia, imagino. Mas muito obrigada, viu? Emerson, agora a gente está falando de tradição, né? E aí a gente vai trazer o contrário, o contraponto, a parte de inovação. Gente, eu sou um pouquinho ceguinha, eu preciso pôr no meu óculos. Eu também. Porque eu gostaria de ser mais educada e falar um pouquinho do ponto, né, da palestra que você está trazendo aqui pra gente, né, Emerson Martins? Head de RH Google Brasil, com o tema O Google Inova na Gestão de Pessoas. Você me contou, né? Você está há quanto? 45 dias aqui? 46 dias. Opa! Já fiz mêsversário. Mas você tem muito tempo em tecnologia. Tem. Por favor, deixa eu pegar esse microfone aqui, pronto. Mais fácil. Olá pessoal, boa tarde ainda. Me chamo Emerson Martins, estou no Google há 300 e quase 400 horas.